pessoal, estou aqui com vocês sobre a existência do amor. A pergunta é sobre as questões que atravessam o conceito de amor. Afinal, o amor existe? Pergunto eu. Gente, olha, eu vou falar, fui para lugares incríveis. Vamos então para o fim do amor? Quero começar com uma epígrafe. Ah, não! Não! Antes de tudo, antes da epígrafe, olha só, antes da epígrafe, uma coisa que está aqui na minha tese. Olha, antes de tudo, fazer o sonho acontecer. E aí, aspas, apude a partir da minha tese. Quem sabe isso quer dizer amor? Essa parte cor-de-rosa aqui da tese, tá dando para ver uns cor-de-rosinhas assim, todo cheio de bordado? É o bloco de sensação do bordado. Ele é todo tensionado com essa questão do amor, né? Eu até coloquei de cor-de-rosa de raiva. E aí, eu vou trabalhar um pouco com essa citação do Deleuze que está aqui. Só se escreve por amor. Toda escritura é uma carta de amor. Real literatura. Só se deveria morrer por amor, e não de morte trágica. Só se deveria escrever por essa morte, ou deixar de escrever por esse amor, ou continuar a escrever os dois a um só tempo. Este é o Deleuze, gente, na tese. Eu quero trazer uma metodologia que eu ando fazendo, sabe? É a metodologia do tropeço, que eu estou chamando. Na tese, eu trouxe a metodologia da esquina, junto com a do armarinho, outras coisas, mas a da esquina, ou seja, está indo para um lugar, encontra com outro, e aí pronto, surgiu o objeto da pesquisa. Agora, nesses dias atribulados, tudo isso, o ponto em questão está com a metodologia do tropeço, ou seja, tropecei no assunto. De que maneira? Primeira coisa que eu vi foi a Márcia Tiburi, que ela disse que me deu uma inquietação. Ela falou assim que essas redes sociais, ela falou assim, o ambiente virtual quer nos deixar frios, pensando pouco, agindo pouco. Isso me incomodou. Foi o primeiro tropeço. Assim. Depois, a editora Elefante me mandou uma mala direta com o assunto do nosso encontro. Eu estou tropeçando nesses assuntos. E aí, pronto, inspirada na mala direta, que também é boa, né, gente? Dependendo de quem te manda, produz. Olha só, vou começar com a epígrafe. A vida, deixa eu até levantar um pouquinho assim, ó. A vida que tenta viver o presente, a gente, né? Como é que a gente consegue viver esse nosso presente? A vida que tenta viver o presente corresponde à vida que faz a experiência da espiritualidade do amor. Isto é, corresponde à existência que deseja e age em virtude da própria transformação ética e de sua intervenção política no mundo. Então, a existência que deseja e age em virtude da própria transformação ética e de sua intervenção política no mundo. Aí eu vou trazer para vocês a mala direta que eu recebi da editora Elefante. Aqui, ó, era sobre o livro da Bell Hooks, tudo sobre o amor, novas perspectivas de Bell Hooks. Então, o livro é de 2000, mas só agora foi lançado. E eu tô estudando artes manuais e gêneros já há um tempo.
Então, eu estou transitando pelos discursos feministas negros da Bell Hooks, pela Silvia Federici. Eu tô lendo há tempos isso para ter base, olhar no olho do feminismo e pensar: ixi, será que nós, das artes das manuais, sobrevivemos? Eu queria trazer a Silvane Silva, fez um prefácio muito bom, tá aí, né? Na rede, só você clicar. Ela fez um prefácio muito bom, é dele que a gente vai fazer algumas reflexões, tá bem? Ela diz assim: o primeiro passo deve ser abandonar a ideia de que o amor é apenas um sentimento e passar a entendê-lo como ética de vida. Eu tenho um pouco de ranço com essa coisa do conceito do amor. Por motivos que a Bell Hooks vai trazer. E aí eu me alegrei com isso, sabe? Por quê? Primeira coisa, quando eu fiquei pensando da gente ter transformado as nossas pós-graduações em EAD, como isso, digamos assim, esfriou para algumas pessoas as relações. Né? Como aqui nessa rede virtual, muitas vezes a gente se comporta de tal maneira que não corresponde a um gesto de amor. Quer ver uma coisa bem triste? A pessoa que apaga suas notificações ali. Né? Quando você manda mensagem, fica apagado, você não sabe se ela recebeu, se ela não recebeu. Esse gesto já é um gesto, digamos assim, complexo. E a gente é cheia desses gestinhos. A gente assiste o vídeo que a pessoa preparou. Por exemplo, agora, tem várias pessoas, nem um like. Eu estudei, eu estou aqui, eu estou trazendo esse conhecimento, tentando trazer com esse conhecimento uma produção de mundo, construir outros mundos possíveis a partir das reflexões, e ninguém deu um like. Sabendo que para esse assunto percorrer outros caminhos, furar a bolha, a gente precisa se unir nos likes. Ó, alguém deu um like agora. A gente tem que começar a pensar nessas questões, nesses microgestos que estão nos transformando, nos endurecendo, nos esfriando, nos afastando, né, daquilo que a gente tem como amor. Bem, vamos lá. Então, vou falar do tudo sobre o amor aqui da Bell Hooks, sobre o livro. Tudo sobre o amor faz parte também de uma trilogia. Olha lá. Salvação, tenho Tudo sobre o Amor, é o de 2000, Salvação, Pessoas Negras e Amor, de 2001, e Comunhão, a busca feminina pelo amor. Eu fiquei pensando nessa questão do lenço do namorado, sabe? Que é uma prática que tem em Portugal. Fiquei pensando nesse lugar. Por quê? Porque na tese, essa parte cor-de-rosa é onde eu encosto nessa coisa do amor romântico e das artes manuais, onde eu coloco um pouco, atravesso esse lugar do amor sendo capturado como amor romântico. A Bel, ela vai trazer isso de outra maneira. Vou continuar. Do prefácio. Então, vamos começar a trazer um pouquinho do prefácio da Bell Hooks. Não. Antes disso, eu quero trazer uma voz do Steiner, tá bom? Para a gente se manter perto do nosso guarda-chuva teórico. Olha que coisa linda. Diz ele: aos atos do amor do passado, devemos nossa existência. Isso dá uma coisa, né? Devemos deixar nossos atos de amor no mundo, os quais ficam, então, inscritos no suceder cósmico espiritual. Eu acho isso de uma beleza, um desafio. Colocarmos o amor na centralidade da vida. Esse é o desafio que a Hooks coloca para nós. E aí, ela traz assim, lá no prefácio, a Silvane. Quando entendemos o amor como a vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e de outra pessoa, fica claro
que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Eu trouxe, está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, quando entendemos o amor como uma vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e o de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. E aí ela diz: amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos ao cuidado. É isso que ela está trazendo aqui. Uma constatação: se o desamor é a ordem do dia no mundo contemporâneo, falar de amor pode ser revolucionário. Achei isso, sabe? Por quê? Porque esse desamor, e as redes sociais, elas nos fazem exercitar esse desamor. A gente não se engaja, a gente não. Parece que o nosso amor é convidado no presencial, mas se a gente vai ficar aqui nessa tela por mais tempo, vocês não acham que precisava também a gente começar a exercitar esse amor aqui? Bem, estou pensando alto, tá bem? Vou trazer uma marca de época, também do prefácio. Ao afirmar que começou a pensar e a escrever sobre o amor, quando encontrou cinismo em lugar de esperança nas vozes de jovens e velhos, e que o cinismo é a maior barreira que pode existir diante do amor, porque intensifica nossas dúvidas e nos paralisa. Bell Hooks faz a defesa da prática transformadora do amor que manda embora o medo e liberta a nossa alma. E aí eu acho assim, como é que eu consigo me aproximar, né? Ultrapassar a minha antipatia por esse conceito? Ela está me ajudando nesse percurso. Uma demonstração. O amor não está dado. Olha que importante, gente. Ele é construção cotidiana que só assumirá sentido na ação. Eu acho aí tem um ponto. O amor não é um dado. Ele só tem sentido no gesto de amor. No gesto. E o gesto de amor não é só o amor romântico, ela vai falar disso também. Ela vai trazer esse lugar do gesto. Um motivo de antipatia. Olha o motivo de antipatia que a Bell Hooks traz logo no primeiro capítulo. O primeiro capítulo chama Clareza, por o amor em palavras. Bell Hooks afirma, diz a Silvane, que em nossa sociedade o amor costuma servir para nomear tudo. Isso é uma coisa que me deixava antipatizada, sabe? Pulverizando o seu significado. Então, a gente chama de amor, eu amo, não sei o quê. Isso esvazia. É um modo de acoplamento capitalístico. Ele captura as palavras para esvaziar o seu sentido. E com isso, ele esvazia também a alma das palavras. E as nossas almas também. Diz agora, nesta confusão de Isabel, em relação ao que queremos dizer quando usamos a palavra amor, está a origem da nossa dificuldade de amar. Porque as palavras, gente, elas são o lugar da produção da subjetividade. Por isso a gente tem que cuidar dessas palavras, por isso a gente tem que investir nessas palavras, nos tornar sujeitos éticos da verdade, quer dizer também que aquilo que a gente fala tem sentido real. Ela convoca, olha a convocação linda que a Bell fez. Regressar ao amor. É o convite que ela fez
E é uma coisa que eu vou fazer. Estava de mal com o conceito de amor, assim como eu sou de mal do conceito de felicidade. Esse ainda vou deixar fora, mas o conceito de amor vou me aproximar um pouquinho mais. Bem, por fim, onde nasce a fonte do ser? Porque aqui, nesse lugar de investigação do amor, eu estou usando a letra da música do Lô e do Márcio Borges, que é maravilhosa, aconselho todo mundo sair daqui já ir escutar, especialmente na voz do Milton Nascimento. Mas eu estava pensando, a partir dessa proposta da Bell Hooks, que para a gente ser o sujeito ético de verdade, para a gente investigar a nossa potência amorosa, a gente tem que investigar também o âmago do nosso desejo. Aquilo que a gente traz como fonte do nosso ser. Porque quanto mais aproximada a gente estiver da fonte do nosso ser, mais a gente vai poder falar pleno de sentido, gesticular através desse sentido e agir no mundo como sujeito ético de verdade. Bem, para finalizar, eu vou terminar falando da Bell, que ela diz assim: a ação do ser humano iluminado por sabedoria e aquecido concretiza o sentido do mundo. É preciso aprender a amar. É preciso saber nomear o que é o amor. E saber nomear o que é o amor é a condição para que ele exista. É isso, gente. É o que eu tinha preparado para hoje. Quem sabe isso quer dizer amor? Eu vou pensar alto sobre a existência da compaixão. E aí eu faço a pergunta, afinal, acabou a compaixão? Gente, tem uma certa tendência a dizer que sim. Antes de tudo, então, agora que era para aquela... eu estou muito bagunçada. Olha só, antes de tudo, eu vou trazer uma citação complicada, porque esse assunto da compaixão, ele é muito complicado para mim. Por que ele é muito complicado para mim? Porque, no meu guarda-chuva teórico, a compaixão é persona não grata. E eu estou tentando encarar isso. Será que, a partir dos meus autores, eu não colaborei para esse mundo do jeito que está aí? Com certeza sim, né, gente? Então, vou trazer meu autor fundante, o mais antigo deles, para tratar desse assunto da compaixão. Vou trazer um aqui que eu só queria que vocês entendessem o que eu estou pensando. Estou pensando alto, claro. Ainda não dei conta de elaborar, mas estou pensando. Então, assim, é o Spinoza falando, tá, gente? O Spinoza não é simples, não. Portanto, devemos, sobretudo, trabalhar para conhecermos clara e distintamente, quanto possível, cada afecção, de maneira que a alma seja determinada pela afecção a pensar nas coisas que ela percebe clara e distintamente. É o que eu estou fazendo aqui, olhando para essa afecção, para essa compaixão e tentando, com a minha alma, olhar para isso de maneira distinta. Aí, continuando. E nas quais se encontra pleno contentamento. Contentamento, desculpa, viu, Spinoza, eu não estou muito contente, não. E nas quais encontra pleno contentamento, e, por conseguinte, a separar a afecção do pensamento, da causa externa, e associá-la a pensamentos verdadeiros. É exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui, mesmo que ninguém tenha entendido nada. É esse movimento de alma que eu estou querendo fazer. Tá bem? Então, vamos em frente. Olha só. Então, eu quero começar, eu chamei de um nome, Ágape. Até a campanha da fraternidade do ano passado, lembra? Ágape, caridade.
Vou lá. Ágape é um outro nome para o quê, gente? Amor. Lembra que semana passada a gente falou de amor? Então, estamos por aqui. Para os gregos, o termo denotava o amor pelos membros da família, por um grupo com afinidade, o amor sem atividade romântica, para os gregos. Aí eu vou trazer o mesmo nome, chamei assim. No sermão Ágape, o mesmo nome. Agora já pulou os gregos, 300 anos depois, no Sermão da Montanha, que na verdade não são 300 anos, porque isso é cultura oral, oralidade que foi sistematizada muito tempo depois. Mas vamos lá. No Sermão da Montanha, amai, que é ágape, vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e maltratam. No Sermão da Montanha, esse ágape está lá também. Está lá 300 vezes ágape está no Novo Testamento. 300 vezes. Então, a gente vai caminhar por aí, tá? Deu para entender que ágape é a compaixão. Sim, o nome da compaixão, né? Ágape, uma resposta intencional para promover o bem-estar em resposta a quem gerou um mal-estar. Aí eu já vou parando por aí também. Dá um certo nervoso, não dá? Olha só. Nesse sentido que eu trouxe a compaixão aqui, nesse sentido, é o sentido, para resumir bastante, do dar a outra face. Se eu fosse responder a pergunta que está movendo esse ponto em questão, acabou a compaixão? Aí a gente já podia dizer, acho que sim. Porque quando eu penso no estado de coisa que vivemos, que tem uma origem definida, que não é aleatória, não é da natureza, não é do humano, não. Não é do terreno, tem uma origem definida. Essa minha compaixão parece que ela não se exercita, né? Amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e maltratam. Socorro! Parece que não, né, gente? Vamos em frente. Então, isso é uma concepção, tá? Vou caminhar para a gente poder ver se dá para fechar alguma coisa aqui. Dá para a gente pensar alto sobre esse fim da compaixão. Bem, então eu vou trazer a antipatia à compaixão dos meus autores de referência. Meus autores de referência, eles são avessos à compaixão, a começar por Spinoza. Eu vou trazer Spinoza e Nietzsche, esses dois. Autores que eu amo, que são da minha referência, mas que sempre me manteram, digamos assim, com antipatia à compaixão. Mas vamos pensar o que é isso que eles estão chamando de compaixão. Vamos lá. Então, a compaixão com efeito, Spinoza falando, olha o nível. A compaixão com efeito é uma tristeza. E, por conseguinte, é, por si mesma, má. Olha a afirmação disso. A compaixão no ser humano, ele fala no homem, que vive sobre a mesma direção da razão, é, por si mesma, má e inútil. Não é fácil não, né? Vamos ver o que Nietzsche está falando lá em Gaia Ciência. Onde estão os maiores perigos, diz meu autor de referência, na compaixão. Não é brinquedo não, né? Então, vamos trazer mais uma citação dele, e aí eu falo um pouco sobre isso. Olha o que ele fala lá em Aurora. A compaixão, na medida em que produz sofrimento, e que este será nosso ponto de vista, então ele está dizendo que a compaixão, nessa perspectiva que ele está falando, produz sofrimento. E aqui, este será o nosso ponto de vista, é uma fraqueza.
como todo o abandono a um afeto que prejudica. Ela faz crescer o sofrimento no mundo. Então, aí, meus autores de referência batendo na compaixão. Aí eu vou ter que me socorrer e falar, eu não sei se é, tá? E mesmo porque eu não tenho esse nível de compreensão. Eu leio como uma aluna comum, não como uma filósofa. E quem trouxe os recortes da compaixão para mim, claro, foram os meus queridos Rafaéis, Trindade e Lauro. E aí, eu fiquei pensando, enquanto eu pesquisava, a semana toda pesquisando a compaixão, desde a semana passada, eu fiquei pensando que tipo de compaixão, o que é essa compaixão que eles estão batendo? E aí eu cheguei a uma determinada conclusão, mas não sei se é. Eles estão batendo, eu que estou inventando isso, tá bom, gente? Na compaixão como aparelho de Estado. A compaixão como um aparelho de Estado. Eu estou estudando muito isso, sabe? Os modos de apropriação. Ou seja, você tem vamos supor, a compaixão é em si um sentimento que deveria ser bom, né? Mas essa sua compaixão, que nem a campanha da fraternidade, ágape, caridade, é que nem bater na caridade, eu também quero. Por quê? Porque o uso histórico que foi feito, né? A caridade, por exemplo, mantém os pobres, né? Mantém a superioridade da aristocracia e expurga, digamos assim, a culpa. Então, eu acho que é isso que está em jogo aqui. Para mim, não estou falando que nos autores é assim, essa questão de bater na compaixão. Por quê? Eu vou trazer 2 espantos, tá bem? 2 espantos que eu fiz numa recolha sobre a compaixão. Primeiro espanto. A desgraça dos outros não comove. A desgraça alheia consola. Esse é o Raul Brandão em Humus. Aí já tem uma coisa da compaixão, sendo assim como, eu estou bem. O outro está ruim, então estou consolada. Outro espanto. Esse é pior, porque lá em Montaigne, no meio da compaixão, sentimos intimamente não sei que ponta de prazer maldoso em ver sofrer outrem. Isso é lá em Montaigne, gente. Então, parece, dá a impressão, que esse afeto triste, que responde pelo nome de compaixão, e que as filosofias da imanência dizem não a ele, é um afeto triste, no sentido de que, enquanto eu sou compassivo, eu me sinto superior. Enquanto eu sou compassivo, eu garanto o meu lugar de privilégio, de privilegiado, para que e o outro recebe, digamos assim, o meu afeto. E é isso que eu acho que a gente tem que ultrapassar para dar conta da época em que a gente vive. E aí vou terminar com o Nietzsche. Nesse livro, chama O Anticristo, onde ele bate no aparelho de Estado que se tornou a religião, que garante, digamos assim, a opressão, dá o céu aos pobres e a terra aos poderosos. É isso que ele está batendo lá, tá? Que é o uso como um aparelho de Estado desses conceitos que são forças da alma. Então, a gente tem duas coisas diferentes. O uso das forças da alma,
de modo institucional, de modo assim, opressor, e o sentimento, a alma mesmo e seus sentimentos, tá bem? Duas coisas diferentes. Por enquanto, a gente está falando, até agora, e vamos terminar com essa citação, só desse uso desses aparelhos, da compaixão como o aparelho, como também até mesmo o amor materno é usado como um aparelho contra a própria mãe. Dá para entender isso? Né? Aí você tem o amor materno, então você tem que dar conta, você tem que ser perfeita, você tem... É mais ou menos isso, o uso de uma força da alma contra a própria alma. Vamos lá. Diz o Nietzsche, se medirmos a compaixão, e aí vem a questão, pelo valor das reações que costuma despertar, seu caráter vitalmente perigoso surge numa luz ainda mais clara. Deu para entender isso? E aí a Bell Hooks vai trazer um outro aspecto, a dobra da compaixão. A compaixão como esse sentimento da alma que quer o melhor para o outro. Esse sentimento da alma que sente a dor do outro, que é a compaixão que eu acho que a gente tem que desenvolver nesse mundo que a gente está vivendo agora. Entender o outro em sua dor. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se os autores estavam olhando para a compaixão como um aparelho de Estado, sim, ela é. Ela pode ser usada pelo poder do Estado para nos manter no nosso lugar, sim, pode. Mas é necessário mais. É necessário que a gente ultrapasse isso. É necessário que a gente realmente use o significado da palavra com o máximo de intensidade. Vou trazer essa citação. Bell Hooks diz que precisamos conhecer a compaixão e nos envolver num processo de perdão para nos livrarmos de toda a bagagem que carregamos e que impede a nossa cura. Acho que aí a gente tem um lugar para pensar. Vou ler mais um pouquinho dela, já direto no livro. Desta maneira, Bell Hooks convida as pessoas à escolha de viver com simplicidade. E olha lá que ela vai dizer. Isso necessariamente intensifica a nossa capacidade de amar. Nos ensina a praticar compaixão e afirma nossa conexão com a comunidade. Por isso, eu fui num filósofo que eu não frequento muito, até nem gosto tanto dele assim, mas é um filósofo base para Rudolf Steiner, e também para Nietzsche. É um filósofo base. E ele traz uma compreensão de compaixão maravilhosa. Um filósofo, eu chamei, é o Schopenhauer, tá bem, gente? O que pode mover os bons atos, diz Schopenhauer, a obra de amor é sempre tão somente o conhecimento do sofrimento alheio, compreensível imediatamente a partir do quê? Do próprio sofrimento, e posto no mesmo patamar desse, ou seja, o sofrimento do outro está no mesmo patamar que o meu. Como que tantas e tantas e tantas pessoas em luto não me deixam em luto também? Enfim, segue o filósofo. Daí, no entanto, segue o seguinte: o amor puro, em conformidade com sua natureza, é compaixão. Ai, não é? E quando a gente tem um filho, a gente entende esse sentimento. Porque a gente vê o filho sofrer
e sente a dor dele. Bem, estou falando aqui de mim, que estou com o filhinho da Dói. Vou trazer mais um pouco do Schopenhauer, só pela voz dos queridos Rafaéis, tá bem? Os Rafaéis estão sempre me acudindo, porque eles mastigam tudo, eu vou lá, só sei onde é que está, já pego. Olha que lindo. Um pensamento entre o Oriente e o Ocidente. É Schopenhauer. Schopenhauer traz a compaixão como algo essencial para a moral. Ele busca a base de sua doutrina na importância do reconhecimento do sofrimento alheio. Grande influência do cristianismo, claro, mas principalmente do budismo, onde o sofrimento que Buda encontrou quando saiu do seu castelo foi o que levou a querer buscar a iluminação. Na compaixão, doamos aquilo que há de mais importante para nós. O quê? Nós mesmos. Este afeto nos permite levantar o véu de Maia, enxergar para além das ilusões, dos fenômenos e ver através dos sofrimentos individuais. Tudo é um. Todo sofrimento é o mesmo sofrimento. Não somos privilegiadas, não é? Temos que ter compaixão. Toda criatura, dizem os Rafaéis, é a mesma criatura, na visão do filósofo Schopenhauer. Na compaixão, diz Schopenhauer, acompanhado pelo budismo, alcançamos o núcleo do ser. Apenas ela, a compaixão, nos permite agir de maneira desprendida. Não sei vocês, mas com isso eu termino e agradeço. Oxalá possamos cada uma de nós trazer o sentimento de compaixão em nosso peito. Muito bem, a questão do desejo tem tudo a ver com esse meu livro, que é Minha Ariadne, O Instante é Eterno. Desejo como produção. 1000 anos em cartas entre Ana Schiller e G. Então, a questão aqui desse livro, está começando a cair uma chuva daquela. Se eu cair, vocês já sabem por quê. A questão desse livro é assim, é uma questão que a gente vai falar hoje, muito fortemente, que é a questão do desejo instituído como falta, que é o desejo que a Ana sente. Ela é uma dona de casa das artes manuais e escritora, não é biográfica, tá? Ela sente a falta do amado, que é um filósofo exilado. E as cartas aparecem por 1000 anos. E ela sempre assim, naquela queixa do desejo como falta, reclamando, que sente a ausência. Tá tudo. E ele o tempo todo falando, desejo não é falta, desejo é produção. Então é isso que a gente vai ver aqui. Eu começo, então, com aquilo que eu chamei, a pergunta é, afinal, acabou o desejo? Então, eu chamei de um desejo. Eu desejo viver com a minha dignidade, a dignidade de quem sou, esperando o presente e vivendo no futuro. Eu achei tão interessante essa frase daquela escritora portuguesa, Maria Gabriela Lansol, né? Que faleceu em 2008, então ela é contemporânea, mas com esse mundo que a gente vive aqui. E aí ela fala, não desejarei preparar nenhuma espécie de decadência, nem a do desprezo do corpo, nem de qualquer forma de atividade de desprezo, pois multiplamente viva.
né? Ela traz essa... Estou multiplamente viva. E eu acho que nós que estamos vivos, que estamos aqui, temos que honrar, manter-se multiplamente viva numa situação como essa, né? Eu acho que é a honra aos que se foram. Então, uma vontade, eu coloquei aqui, desenvolver uma força maior. Força, o desejo de vida, a capacidade de dizer sim à vida, de enfrentar combates físicos e existenciais que compõem sua dinâmica fundamental. A dinâmica fundamental da vida é composta por combates físicos e existenciais. A gente está vivendo isso numa enormidade tão grande, né? Num luto tão intenso que o ser parece sucumbir. Mas acho que não é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que olhar como o meu desejo de viver consegue afirmar o que está aí, afirmar no sentido de que, pronto, temos essa situação, mas eu não vou sucumbir a ela. Eu acho isso muito importante para a nossa saúde. Por quê? Porque uma coisa é não sucumbir ignorando a situação. E outra coisa é fazer a tentativa de não sucumbir olhando no olho da tragédia, que é uma tragédia programada, estabilizada, com culpados bem claros, né? Onde nós somos vítimas. Os modos de subjetivação capitalísticas, né, desprezam as vítimas. Uma definição: o desejo e o consumo são, a todo tempo, sinergeticamente trabalhados pelo capitalismo, como maneiras de ser, ver, sentir, pensar, falar e agir. Segundo Deleuze e Guattari, o desejo não pertence ao imaginário social, e sim faz parte de um processo de subjetivação construído a partir da lógica do capital. Então, como que a gente ultrapassa essa lógica do capital, né? Que nos subjetiva e que captura o nosso desejo? Outra definição: o desejo é fundamentalmente polívoco. Acho isso lindo. E a sua polivocidade produz um só e ao mesmo tempo um só e o mesmo desejo que impregna tudo. Um problema, coloquei aqui. O processo consumista, calcado especialmente no desejo enquanto falta, e aí a gente vai ter um marcador, anota esse que eu já falei lá através do livro Minha Ariadne. O processo consumista, calcado especialmente no desejo enquanto falta, é pensado e executado de forma a construir indivíduos tomados por uma eterna insaciabilidade que retroalimenta o próprio problema, o próprio consumo. Aí a gente precisa começar a pensar nesse desejo. O que está em jogo quando a gente fala o fim do desejo? Primeira coisa é, que desejo? Historicamente, o desejo, desde lá de Platão, é constituído como falta. Me falta uma coisa e eu desejo. É assim aonde? Olha, no cristianismo, é assim na psicanálise, o desejo como falta. Esse é o que a gente mais conhece. Desejo um objeto. E qual é a inversão que a gente tem que falar? Esse desejo como falta, ele continua vivo. A preocupação é desejo enquanto produção. Enquanto produção desejante, enquanto desejo de viver. Porque esse desejo, enquanto produção, ele é devir. E quando o aparelho de Estado, seja pelo motivo que for, seja pelo uso que for,
nos elimina os devires, ele afeta o nosso desejo. Ele destrói o nosso desejo. Por quê? Porque olha uma declaração. Desejo é devir. Olha outra declaração. Desejo é movimento. Quando você é interditado até mesmo no seu movimento, a nossa tendência é de colocar fim ao desejo. Que desejo que a gente tem que cuidar? Não é? Que desejo é esse que a gente tem que cuidar? Muito bem. A gente precisa mudar a concepção de desejo, instituído pelo senso comum, pela filosofia idealista, pelo cristianismo, pela psicanálise, e declarar: o desejo não é falta, é produção. É a ligação, né? Porque ela é um devir. É a ligação do desejo com a realidade e não a sua fuga nas formas de representação que possui uma força revolucionária. Então, o desejo é o desejo pelo real. Seja o pior real que exista, é melhor do que uma fuga na ilusão. Uma conclusão: todo desejo é revolucionário, porque investe no real e rearranja, desestrutura. Desejo é movimento, faz passar estranhos fluxos que não se deixam armazenar numa ordem estabelecida. Constrói máquinas que, inserindo-se no campo social, são capazes de fazer saltar algo, de deslocar o tecido social. Então, para a gente não decretar o fim do desejo enquanto potência, a gente tem que olhar nos olhos desses acontecimentos que nos invadiram e dizer: sim, eu estou aqui e vou dar conta disso. Vou dar conta dessa realidade. E aí produzir, mesmo em meio a toda essa catástrofe planejada, um devir alegre, uma potência de vida. Existe, para encerrar agora, existe uma alegria imanente ao desejo, como se ele se preenchesse de si mesmo e de suas contemplações. Fato que não implica falta alguma, impossibilidade alguma, que não se equipara e que também não se mede pelo prazer, posto que é essa alegria que distribuirá as intensidades de prazer e impedirá que sejam penetradas de angústia, de vergonha, de culpa. Não vamos deixar, vamos dar fim ao desejo como falta, mas o desejo como potência afirmativa da vida, não. Para isso não podemos deixar que seja o fim. Obrigada, gente.